Estamos começando uma aula aí de cinética das partículas, mesma coisa dinâmica de um ponto material, né? Eu comecei aqui com uma lei muito conhecida da gente, tratamos já no início das aulas, né? A segunda lei de Newton, em que é uma experiência que aplica uma força 1 aqui numa partícula e o resultado da aceleração 1. Eu aplico uma força F2, uma força até maior, fez um módulo maior, né? Resultado da aceleração A2. Eu fazendo a razão dessa força por aceleração, eu vou encontrar, né, ó, C1. Se eu fizer F2 sobre A2, eu encontro C2. Se eu fizesse uma força 3 em cima dessa partícula, toda a aceleração A3, e assim por diante. Então a gente conclui, né, ó, que C1, C2, C3, etc. são todas iguais, né? A gente define isso como uma propriedade invariável da matéria, certo? Então C1 é igual a C2, a gente chama também ele, né, ó, de medida da inércia. Então ele mensura a inércia dele, a gente comendo, eu preciso tirar esse corpo da inércia para entrar em movimento, né? Então a gente chama de medida da inércia. Outra definição é resistência à taxa de variação de velocidade. A taxa de variação de velocidade é o quê? É a aceleração. Se eu tenho uma massa muito grande, né, vai ser mais difícil acelerar esse corpo. Se eu tenho uma massa mais pequena, vamos falar menos pequena, né, uma partícula bem pequena, eu consigo acelerar com mais velocidade aí no caso, certo? Então a gente sabe aí, né, ó, que a força, a segunda lei de Newton vai ser o quê? A massa vezes a aceleração. Certo? É bom lembrar o seguinte, que a força e a aceleração ela tem sempre a mesma direção, né? Eles vão estar sempre naquela mesma direção e sentido, no caso, né? Então o que eu considerei? A força é a causa, é vetorial, a massa é inércia, é escalar, e a aceleração ela é a consequência, certo? Também ela é vetorial, né? Aceleração e força têm a mesma direção. Então, comecei com o movimento retilíneo aqui, né, de acordo com a nossa ementa, e falei, se podemos escolher a direção X, por exemplo, para a direção de uma partícula de massa M, vai ficar como? Coloquei até em azul, ó, ficou somatória da força em X vai ser igual a massa vezes a X. Então não tem força nem em Y e nem tem força, no caso, em Z. Ué, Bruno, eu posso ter força F, somatório de F de Z igual a massa vezes a Z? Pode. Da mesma forma, né, ó, uma aplicação aqui, eu coloquei um elevador. Então eu até coloquei aqui em vermelho, né, ó, FY. Certo? Então eu considerei o elevador primeiramente aqui, ó, sem aceleração. Aceleração é igual a zero. A gente sabe que a força é igual a massa vezes a aceleração. Então com isso a força resultante e a força em Y, no caso aí, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a zero, né? Então, a força resultante vai ser igual a zero. Quando isso acontece? Isso acontece quando a velocidade é constante. A gente trabalhou muito na cinemática, né? Quando a velocidade é constante, né? Ele desce constante, ele sobe constante, né? Então, meu vetor T e meu vetor P vão ser iguais, né? Certo? Não vai ter aceleração, ou ele está parado, está estagnado, né? São as condições que a gente considera aí para não ter aceleração. Mas aqui, né, eu considerei que tem aceleração para baixo. Falei, esse elevador aqui, esse azul, né, ele está para baixo. Mas então tá descendo, você está descendo, né? Ó. Você está descendo e minha aceleração está para baixo. Claro que a minha força e minha aceleração ó, vão estar sempre, né? Pela mesma direção, no caso aí, né? Sempre para baixo, as duas, se é para baixo, a força vai ser para baixo, certo? Ou então você está descendo para baixo, quer dizer então que a força-peso sempre vai ter a força-peso, né? A força-peso, ela vai ser maior que a força de tração, vai ser maior que a força de tração. Você podia estar descendo, por isso ele está descendo, certo? Então, ó, com isso eu faço o quê? Ó, eu sei que minha somatória das minhas forças em Y, aqui no caso, né, ó, vai ser igual a quem? Né, ó, P menos T, porque P é maior que T, né? Ó. Então minha somatória de força em Y vai ser igual a quem? P menos T. Por quê? Porque P é maior, tá descendo. Né? Ó. Menos T, que é igual a massa vezes a aceleração a Y.
Mas, Bruno, você escreveu aqui em cima, por exemplo, que ele sobe freando. Isso acontece também. Por exemplo, se o meu elevador está subindo e ele começa a perder velocidade para parar, quer dizer o quê, né? Ó? A velocidade dele está para cima, mas minha aceleração está para baixo, né? Ó? A minha força resultante é para baixo e é para baixo. Certo? Estou subindo, freando, né? Ó? Sentido contrário, né? Ó? Minha velocidade está para cima, a aceleração está para baixo. Também acontece. Então eu coloquei aqui a mesma coisa, ó, vai ficar agora fácil entender. Ó. Coloquei aqui a aceleração para cima. Uai, Bruno, se a aceleração é para cima, a força é para cima, a força é para cima. Minha força resultante é para cima. Então quer dizer que a minha tração aqui, a força para puxar o elevador aqui está sendo maior que minha força peso aqui, ó. Sim. Certo? Então, olha o módulo desse vetor e olha o módulo desse vetor, né? Ó, tração maior que peso. Então, eu fiz a somatória das forças em Y, massa vezes a Y. Aqui é maior o T, por isso vai ser T menos P, é. Aqui é P menos T, porque o P é maior, né? É também, né? Ó. Então aqui no caso, né, ó, eu estou subindo, acelerando aqui, né, estou com o valor indo para cima, né, vai ficar o quê? T menos P, T maior que P, igual a massa vezes a Y, certo? E aqui eu coloquei também, né, ó, desce freando, pode acontecer isso também. Vamos supor que minha velocidade, né, ó, ela tá para baixo, tá descendo, né, ó. Esse sentido tá aí. Então ele tá freando, né, ó, vai descer freando, minha aceleração, minha força está para cima. Então, isso pode acontecer também. Outro caso que eu coloquei aqui, ó, é um caso de acontecer um acidente, né? O elevador rompe o cabo aqui e cai em queda livre. Então, minha força vai ser igual a força-peso, né? Vai estar só sobre a ação da gravidade aí. Eu coloquei aqui embaixo, né? Nessa aqui na figurinha aqui, eu coloquei sim a balança, né? Eu coloquei aqui um cidadão aqui em cima de uma balancinha de uma farmácia, por exemplo. Certo? Então aqui nele vai ter duas forças atuando. Aqui eu coloquei dois vetores de módulos iguais, é como se eu estivesse trabalhando aqui, né, para esse caso, assim, aceleração, certo? Então a balança aqui no caso, né, ela minha normal vai estar para cá, meu peso vai estar para cá. Isso se você tiver, se a balança estiver parada na farmácia lá, vai subir em cima dela, certo? E é muito interessante. O que marca, né? Eu indico o valor na balança. É a normal. O peso vai ser a massa vezes a gravidade. Isso não vai mudar. Né? Agora, se você ficar brincando na balança, por exemplo, você vai sentir que ela vai alterar. Então, é a normal, é aquilo que indica lá na balança. Né? Quem que nunca brincou, colocou um pé, né, na balança, sacudiu assim, que, né, dá uns pulos, finge que pula para fazer umas forças na balança diferente, então a gente consegue ver que ela oscila. Então quem marca isso, né, é a normal. Então é igual se ela estiver parada. Se estiver acelerando para baixo, quer dizer o quê? Que a força peso é maior que a normal. E se estiver acelerando para cima, minha normal vai ser maior do que minha força peso, né? Vamos lembrar aí que a normal que é a balança indica o valor da normal. Aqui a gente lê lá tantos quilos, né? É da normal. Certo? Então, pessoal, preparei um exercício. É bem interessante aqui, ó. Falando do elevador. O que eu falo aí, né? Um homem de 75 quilos está em pé sobre uma balança em um elevador. Durante os 3 primeiros segundos do movimento, a partir do repouso, a tração do cabo do elevador de elevação é 8.300 newtons. Encontre a leitura R da balança em newtons durante esses 3 primeiros segundos e a velocidade no final dos 3 segundos. E falei que a massa total do elevador do homem, do elevador do homem mais a balança é de 750 quilos. Certo? Então aqui, ó, exercício de dinâmica, né? Ó, primeira coisa é fazer o diagrama de corpo livre, né? Fiz o diagrama de corpo livre aqui. Você percebe que eu escrevi em azul para o homem, escrevi 750, 8.300 newton para todo o sistema aqui, ó, para o meu elevador. Certo? Então, ó, o que acontece nesse exercício?
Esse exercício, ele falou que esse homem tem 75 quilos. Né? Então eu fiz o diagrama para o homem. Então o peso do homem vai ser o quê? 75 quilos vezes 9,81, né? Que eu achei em newtons, certo? O peso também do meu elevador, a massa dele, né? Eu tenho 750 quilos. Aqui, ó. Então eu multipliquei ele pela gravidade, né? Eu encontrei a força-peso. O outro dado que ele deu, que eu coloquei em preto aqui, ó, foi esse dado, 8.300 newton, que é a tração. Certo? Então o que eu fiz aqui, ó, tração 8.300 newtons, a força-peso 73,57,5 newtons. Certo? Mas espera aí, o T, ele é maior que o P. Ué, se o T é maior que o P, quer dizer o quê? Ué, a aceleração tá para cima. E minha força tá para onde? Para cima também. Ué, então só você analisar aí, você sabe se ó, T é maior que P. Então eu concluo que tá para cima, certo? Aqui, ó, eu peguei aqui, né, ó, o homem, coloquei o peso do homem, deu a massa, né, vezes 9,81 a gravidade, eu encontrei aqui o peso do homem. Ele quer esse N, né? Ele quer o R aqui, ó, esse N igual a esse R. Ele quer a leitura da balança em Newton, ele quer a leitura da normal aí da balança, né? Exercício do Merian. Então vamos resolver aí esse sistema. Aqui, ó, fiz por sistema e por homem, certo? O que acontece aqui no caso, né? No sistema aqui, eu fiz o seguinte, ó, esse sistema, somatória da força em Y, massa, né, ó, vezes a Y. Quem que é maior? É o T ou é o P? Né, ó? A gente vimos aqui, ó, que a tração, 8.300 N, é maior do que o peso. Então a gente tem, né, ó, T menos P, 8.300 menos o peso, né, 8.300 da tração, menos o peso do elevador, é igual a massa, né, ó, de todo o conjunto, que é 750 quilos, vezes a Y. Então encontrei o valor de já Y, a aceleração desse elevador, né. Então, beleza? A gente sabe que ele está subindo, né? A aceleração está subindo aí, né? Força resultante está para cima também. E a gente fez para o homem, né? O homem é o seguinte, né? Como ele está subindo, o R vai ser maior, né? Então R menos o peso do homem vai ser igual a massa do homem vezes a Y. A gente calculou a Y aqui, ó. A gente tem o valor de AY. A gente tem a massa, foi dado anunciado, né? De 75 quilos. O peso do homem a gente tem, porque a gente tem a massa dele vezes a gravidade. Nós fizemos aqui atrás, né? Certo? Então eu facilmente calculo uma das perguntas do exercício que ele pediu, a leitura da balança, né? Então a leitura da balança nada mais é que 830,035 newtons, certo? Mas ele perguntou também no enunciado o seguinte, né? Ele falou assim, ó. Ele pediu para a gente encontrar, né, a velocidade no final dos 3 segundos. Então aqui tem o cálculo da velocidade dos 3 segundos. A gente fez muita cinemática, né? A aceleração é igual a derivada de v dt. Então logo dv vai ser igual a dt. Fiz a integral, né, ó, de dv, integral de at, vai de 0 até 3 segundos. Resolvi a integral. Encontrei o valor de v, ó, igual a 3,771 metros por segundo. Vou parar a aula para não ficar muito comprido.